Olá, pessoal. Vamos mais um exercício de análise combinatória, princípio multiplicativo. Vamos ver. Para atender a crescente demanda de novos usuários em determinadas regiões do país, a Agência Nacional de Comunicações, Anatel, decidiu acrescentar o 9º dígito aos números de celulares, como já ocorre nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio Grande do Sul, os números de celulares ainda contêm 8 dígitos. São esses exemplos aqui, ó, 4, 6, 8. 8 dígitos. Suponha que o código da área 53 do Rio Grande do Sul admita as seguintes combinações. Então, aqui está, né, as combinações da área 53. Os dígitos representados pela letra X podem ser quaisquer números de 0 até 9, incluindo repetições. Assim, o número máximo de celulares que podem ser ativados nessa área 53. Então, você vai focar nessas informações que estão aqui. O que você observa? Que você tem celulares que começam com 9 e celulares que começam com 8. Aqueles que começam com 9, a segunda casa pode ser 1, 2, 3, 4. A segunda casa pode ser 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Então, aqueles que começam com 9, a segunda casa pode ser 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Mas aqueles que começam por 8, a segunda casa só pode ser 1, 2, 4 ou 5. Então, olha só, nós temos situações diferentes. Nós temos aqueles que iniciam com 9, que o segundo pode ser um desses aqui. Aqueles que iniciam com 8, o segundo pode ser um desses números aqui. Então, eu não tenho como juntar um com o outro. Eu tenho que fazer a primeira opção, eu tenho que fazer a segunda opção e depois somar. Então, vamos à primeira opção. Vou fazer a primeira opção, são 8 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer esta primeira opção aqui. Todo primeiro começa com 9. E o segundo pode ser o 1, pode ser o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 ou 9. Vou até apagar aqui para a segunda opção não ficar aqui, né? A segunda opção vai ficar aqui do lado, aqui, ó. Fazer a segunda opção aqui. Então, vamos lá. A primeira opção começa com 9, e a segunda opção pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 ou 9. Os outros pode ser qualquer um. Então, se o primeiro só pode ser o 9, eu só tenho uma opção para a primeira casa, primeiro dígito. Estou fazendo essa situação que começa com 9. Depois eu faço essa aqui embaixo que começa com 8. Então, começando com 9, eu tenho uma situação. A segunda casa pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 5, não, 6, o 7, o 8 ou 9. É o que está mostrando aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números podem estar aqui. Ele está falando que admite, né? Não tem problema nenhum repetição, ó. Pode ser o 9 também, tá vendo? Só não serve aqui na segunda casa o 5. Então, e nem o 0, né? Então, de 1, 2, 3, 4 números, 5, 6, 7, 8 números disputam o segundo lugar. Os outros, né, a letra X pode ser de 0 a 9. Então, aqui serve o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, até chegar no 9. E todos os outros também. Então, aqui eu tenho 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Então, se eu contar aqui, eu tenho 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a primeira opção, eu tenho 8 vezes 10 elevado a 6. Eu vou fazer agora a segunda opção, que seria esse caso aqui, que é até menorzinho um pouquinho, não é? A minha segunda opção tem 8 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha segunda opção, o primeiro, tem que ser o 8. Tá aqui, só cabe o 8 aqui. Mas o segundo algarismo pode ser o 1, o 2, o 4 ou o 5. O 1, o 2, o 4 ou o 5. E os outros podem ser de 0 a 9.
de 0 até 9, todos os outros. Então, vamos analisar aqui. Para o primeiro, eu só tenho 8, uma opção. Para o segundo, eu tenho 1, o 2, o 4 e o 5, 4 opções. Para o terceiro, eu tenho 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Ou seja, isso daqui é 4 vezes 6, espera um pouquinho, deixa eu escrever mais bonitinho aqui. 4 vezes 10 elevado a 6. Essa foi a segunda opção. Vocês já aprenderam comigo que quando você tem dois caminhos, você acha um, acha o outro e soma. Então, agora eu vou somar isso daqui. Então, vamos ver como que eu faço para eu somar. Deixa eu apagar aqui em cima aqui um pouquinho, para ter espaço para mim, que ficou bem pequeno aqui, né? Então, a primeira opção eu já fiz, foi 8 vezes 10 elevado a 6. A segunda opção foi 4 vezes 10 elevado a 6. Como que eu somo isso? 8 vezes 10 elevado a 6, mais 4 vezes 10 elevado a 6. Eu já expliquei isso aqui para vocês no exercício anterior. Como que eu faço para somar? Eu vejo aquele que está repetido, por exemplo, eu posso colocar o 10 elevado a 6 aqui. Está sendo repetido nos dois. E dentro do parênteses, se eu tirei o 10 elevado a 6, no primeiro termo ficou 8. Mais, sinal de mais. No segundo, se eu tirei o 10 elevado a 6, ficou 4. Então, essa informação pode ser 8 mais 4, 12. 12 vezes 10 elevado a 6. Vamos ver se a gente tem essa informação aqui. É a letra C. 12 vezes 10 elevado a 6. Viram? Interessante, né? Muito bom.